do lado atleticano em Felipão. Não há outra notícia. O momento do Filipão, a possível saída do treinador do Atlético, ofusca inclusive um pouco o sorteio da Libertadores, que o Atlético pegou um grupo razoável. Nós vamos falar sobre isso na turma do bate-bola. Vamos falar sobre a logística, que preocupa tanto o Galo quanto o Cruzeiro nos torneios sul-americanos. Mas Thiago Reis, não há como não abrir o programa não, de outra forma a não ser te perguntar: o Felipão vai deixar o Atlético, Thiago Reis? Boa noite. Boa noite para você, Léo Figueiredo. Boa noite para quem nos acompanha na turma do bate-bola, 6 e 7. Léo, respondendo a sua pergunta, o futuro do Filipão vai ser decidido nas próximas horas, viu, Léo? Nós trouxemos no Rádio Esportes, e me lembro que o Edu Panzi estava também no programa, todo o panorama da situação de momento do Filipão. A coisa ganhou corpo durante a tarde, a Itatiaia já antecipava desde mais cedo, já ali por volta de 11h50, quando participamos do Rádio Esportes, de que a cúpula atleticana está debatendo a continuidade ou não do trabalho do Filipão. E aí a gente tem que pontuar alguns itens, alguns temas, porque o que há de pró e de contra a favor ao Filipão nesse momento. Aliás, há quem defenda a continuidade do Filipão na cúpula do Atlético e há quem já é radical, entendendo que o trabalho tem que ser encerrado. Quando a gente fala cúpula atleticana, vale lembrar, o Atlético é uma SAF, hoje com a participação do presidente Sérgio Coelho, presidente da associação, mas também homem forte no futebol do clube. O CEO do clube também participa ativamente destas decisões e, claro, os investidores, né? Os 4 R's, Ricardo Guimarães, Rubens, Rafael Menin, todos eles muito ativos nesta direção do que vai ser dado e principalmente nessas grandes decisões. O Vitor Bagi, agora diretor, também, claro, tem o seu ponto de vista levado em consideração. Então, Léo Figueiredo, a gente recapitula, para quem não acompanhou mais cedo no Rádio Esportes, o que está pegando neste momento no Atlético. O primeiro item, óbvio, o desempenho. O Atlético não fez um bom jogo ainda, aquele para encher os olhos em 2024. E fica sempre aquela expectativa, não, no próximo vai ter tempo, não, vai encaixar, vai mudar o esquema, 2 volantes, 1 volante só, adianta a marcação, desce a marcação e nada acontece. O Atlético, como eu disse, não fez ainda aquele jogo para encher os olhos. O Atlético na semifinal, e isso ficou muito latente na derrota no Independência, a cúpula do Atlético ali no jogo domingo ficou bastante insatisfeita, porque teve o jogo dominado em grande parte dos seus minutos pelo América. Aliás, o Hulk, no microfone da Itatiaia, falou a respeito disso, né? De que o América jogou melhor que o Atlético em grande parte dos 2 jogos. E óbvio que o investimento do Atlético é muito maior, diria 3, 4, 5 vezes maior do que do América. Então, tem que entregar mais. Deveria já estar entregando um pouco mais. Outro ponto, o desgaste violento da relação torcida-Filipão. Eu dizia no domingo, na nossa transmissão, o jogo todo, torcida do Atlético ali, cerca de 1.700, 1.800 torcedores, o tempo inteiro se dirigindo ao banco. Eu me lembro no intervalo, o Filipão chegou a perder o rumo de onde ir ao vestiário no Independência, de tanto que vinha sendo ali hostilizado na Arena Independência. Aí, Léo Figueiredo, tem uma informação importante que a gente tem que deixar claro para o torcedor, que surgiu também no meio da tarde, de que o Filipão pediu demissão. Não é verdade. O Filipão hoje, ele está voltando agora a Belo Horizonte, inclusive, provavelmente no carro, ouvindo a Itatiaia, está voltando de Tiradentes. Ele participou hoje, lá em Tiradentes, de um evento empresarial, mais de 200 empresários, municípios também de Belo Horizonte. Ele deu uma palestra, figura respeitadíssima, como é o Filipão, com a sua história. Ele também tem esse trabalho, e mesmo na folga, né? Filipão foi lá dar um sanguinho, puxar um cachê lá em Tiradentes, num papel importante, com toda a história, com toda a bagagem que tem o Filipão, e mesmo na sua folga, lá estava trabalhando nessa outra área de atuação. Isso tudo pesa contra o Filipão. O que pesa a favor do Filipão, assim, digamos? Léo Figueiredo, primeiro, a diretoria não quer mais aquela ideia de ser uma diretoria que tratora treinador. Isso
O presidente Sérgio Coelho já disse isso várias vezes, se arrependeu de ter mandado o Turco Mohamed embora. Me lembro que aqui mesmo na Itatiaia o Sérgio Coelho já admitiu isso. Então não quer ter mais aquela imagem de que vai tratorando o treinador. É a posição de quem defende a permanência. Outro ponto, achar um substituto um nome de peso que chegue para resolver o problema, também no mercado muito difícil. O torcedor... Eu até fui alertado por uma pessoa da direção, conversei com várias pessoas hoje no Atlético e uma delas lembrava, né? Ano passado seguraram o Kudê quando tiveram a chance de demitir. Aí quando foi demitir já não tinha mais ninguém. Naquela época tinha o Dorival Júnior. Agora vai esperar um pouco mais, final de Mineiro, se é campeão, segura aí Libertadores, pode comprometer o projeto, enfim. Léo Figueiredo, são detalhes da apuração da Itatiaia. Repito, uma reunião hoje vai acontecer, aliás, está para começar. Já vai acontecer a reunião com essa cúpula atleticana, com o Bruno Musi, o CEO do Atlético, entre outras figuras importantes do clube, para debater e colocar na mesa prós e contras o Filipão, prós e contra a situação do técnico do Atlético. Repito, o desgaste do Filipão com a torcida é violento, desde aquele episódio no aeroporto, né, já vinha ruim. Ali foi a gota d'água, ali entornou o caldo e desde então, todos os jogos na Arena MRV, no Independência, onde vai o Atlético, a torcida já parte, começa o jogo e já tá ali criticando o Filipão. Tudo isso tá na balança, repito, ele não pediu demissão, isso não aconteceu. O Filipão, inclusive através da sua assessoria, disse que amanhã estará na reapresentação do Atlético, mas nas próximas horas o martelo pode ser batido. Vai dar mais um voto de confiança ao trabalho, continuidade ao trabalho do Filipão, ou interrompe-se aqui e o Filipão pode ser desligado do Atlético, desligado. Tá tudo na mesa, viu, Léo Figueiredo? 6h13. Antes de falar do Filipão, aqui com o Edu Panzi, deixa eu dar um recado para ajudar você a colocar suas contas em ordem nesse ano. É o Reativa BH, programa da Prefeitura de Belo Horizonte para te ajudar a ficar em dia com a cidade. Reativa BH é uma oportunidade única para você, para sua empresa, regularizar seus débitos municipais com descontos de até 100% sobre juros e multas em IPTU, ISSQN, taxas e tributos vencidos até o dia 31 de agosto do ano passado. Para garantir o desconto, acesse reativabh.pbh.gov.br. Não perca essa oportunidade. Prefeitura de Belo Horizonte, trabalho, energia, coração. Olha, é importante, e já trazendo o Edu para o debate, a gente separar aqui o Filipão do Filipão da seleção, da história do Filipão. As críticas, as cobranças, a bronca da torcida do Atlético não é em cima da história do Filipão, não é o Filipão campeão do mundo, não é o Filipão vencedor na sua carreira, é ao trabalho do Filipão, que teve um bom momento no ano passado, quando o Atlético acelerou demais, quando foi muito bem no retorno, foi o principal time do retorno do brasileiro, mas que começou o ano não entregando as expectativas, né, da torcida e do próprio clube. Então, é importante separar. As críticas que são feitas é ao Filipão no Atlético, não à carreira do Filipão, ao que representa. Para mim, o caldo entornou. Se chegou ao ponto de, dentro do Atlético, ter a dúvida, porque fora do Atlético não se tem dúvida. Se você perguntar a qualquer atleticano, ele vai te falar que não quer o Filipão no comando do time. Só que o torcedor, muitas vezes, fala com o coração. E é preciso que quem comanda tenha razão para tomar as decisões. Só que se lá dentro já surgiu a dúvida, para mim é o início do fim. É o início da saída do Filipão, que pode acontecer nas próximas horas, ou nos próximos dias, ou daqui um mês, ou no início da Libertadores. Mas quando balança dessa maneira, pelo que a gente tem visto já há anos no futebol brasileiro, acho muito difícil que o trabalho continue. E acho importante pontuar isso. As críticas, as observações não são à pessoa do Scolari, e sim ao trabalho e à cobrança que é feita ao trabalho dele no Atlético, principalmente esse ano. Porque quando virou o ano, não tinha ninguém pedindo fora Filipão, Du. Até porque vira o ano com o Atlético em alta, né? Exatamente. Fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro no retorno, com grandes resultados, né? Sim. E alguns bons desempenhos, né? Alguns bons jogos de desempenho e outros tantos de resultado que o Atlético conseguiu no Campeonato Brasileiro no retorno. Dentro do noticiário que o Thiago trouxe, Léo, com informações que ele obteve de dentro do clube, dentro do clube acham que o Atlético ainda não fez um grande jogo em 2024. Eu discordo.
Eu acho que o Atlético fez um bom jogo contra o Democrata, contra o Ipatinga e o primeiro jogo da semifinal contra o América. Mas isso tem que ir para a balança também. Jogar bem contra Democrata e Ipatinga são 2 das 3 equipes que estão brigando contra o rebaixamento hoje do Campeonato Mineiro. A repescagem para não ser rebaixado. Sim. Então isso não pesa tanto na balança. Ir bem contra Democrata e Ipatinga, opa, pera lá. São 10 jogos na temporada. Desses 10 jogos, o Atlético só venceu 5. O Atlético fez clássico contra o Cruzeiro e perdeu. Fez 3 contra o América, empatou um e perdeu outro. E jogou contra o Tombense e não ganhou do Tombense. Então o Atlético, nos clássicos, ele está devendo, está no negativo. Contra o Tombense, que foi o outro semifinalista, ele também não conseguiu vencer. Tem 3 derrotas no campeonato estadual, e é o campeonato que ele era muito favorito. Então o rendimento do Atlético não é bom. Outro ponto que o Thiago trouxe, a diretoria não quer cair no mesmo erro, vamos dizer assim, quando na época não mandaram o Kudê, quando tinha técnico disponível, mandaram o Kudê embora. Ora, o Atlético não mandou o Kudê embora naquela ocasião porque já dava indícios de recuperação. O time já começava a jogar bem. O problema com o Kudê não foi dentro do campo. Não, e aí ele sai definitivamente depois do jogo contra o Bragantino, quando ele vai para o Buenos Aires, falou que não ia voltar. O Atlético falou, opa, de novo? Não, de novo não. Aí mandaram o Kudê embora. E outro aspecto que o Thiago traz, que nós estamos pensando em não demitir o técnico porque não queremos ganhar a pecha de moedor de treinador. Ou você tem convicção ou você não tem. Isso aí não existe. Se você acha que o trabalho é ruim e vai segurar só para não ter a pecha de moedor de treinador, vai me desculpar, mas você tá errado. Se você acha que tá ruim e tem convicção que deve trocar, esqueça isso. É a história do árbitro de futebol, que marca um pênalti inexistente para o time, aí no segundo tempo vai marcar outro pênalti inexistente para outro time para compensar. Ele erra 2 vezes. 2 erros não dão um acerto. Então, esse ponto não existe. A diretoria do Atlético precisa ter convicção. Ou vocês estão satisfeitos, ou vocês acreditam que a coisa vai melhorar. Vocês podem até não estar satisfeitos agora, mas você tem a convicção de que o trabalho do dia a dia é bom e vocês têm acesso ao trabalho do dia a dia. Eu e o Léo não temos. O torcedor que está vaiando não tem. Nós temos acesso aos jogos. E os jogos nós falamos aqui. Em 10 jogos na temporada, o Atlético ganhou 5. E eu citei 2 contra 2 das piores equipes do campeonato. E eu acho que ganhou da outra também, que está disputando a repescagem. E, Edu, é importante lembrar que o Atlético não tem um elenco comum, o Atlético não tem um investimento comum, e se o Filipão tivesse chegado no Galo no início do ano, eu diria que é cedo para mandar um treinador embora. Por mais que o Atlético tenha ótimos jogadores, não está rendendo, seria um início de trabalho. O Filipão deu sequência ao trabalho dele. E eu tenho a impressão de que a chegada, por exemplo, do Scarpa, ao invés de melhorar, piorou, sabe? E não piorou porque o Scarpa é ruim, longe disso. O Scarpa joga muita bola. Mas para o Filipão, o Scarpa não foi uma solução, sabe? Parece que foi um problema. Pô, eu vou ter que pôr esse cara no time, porque ele é muito bom e eu tenho que arrumar um espaço, mas ele não consegue reorganizar, tanto que ele tentou várias formações. E isso eu acho até que é um ponto positivo, a gente elogiou isso aqui algumas vezes. Mas ele não consegue cravar uma. E que é a única que o Atlético joga bem, com o Paulinho Huck lá na frente. Então, algumas insistências. E a gente não pode, o clube não pode ignorar a sua torcida. Sabe? Hoje é uma situação, a rejeição do Filipão, eu não vou dizer que seja de 100%, mas é perto disso. Além do mau desempenho em campo, há um problema de relacionamento entre o treinador, parte da torcida e parte da imprensa também. Sim. Ô, Léo, eu tô batendo na tecla da tal da convicção. Quem comanda um clube, diretoria de futebol, hoje o Atlético tem donos, essas pessoas precisam ter convicção na hora de tomar decisão. Ou quer ou não quer. Ou estão satisfeitos com o dia a dia que eles têm acesso, ou não estão. Eles precisam tomar essa decisão. Eu, Edu Panzi, analiso os jogos, mas eu não tenho a mínima convicção se deve mandar embora agora. Eu tenho a convicção de que o Atlético está jogando mal. Eu tenho a convicção de que o Atlético com esse elenco pode entregar muito mais e nós já vimos esse time entregar muito mais. E se fosse pra falar só em cima de jogo, eu acho que teria que sair. Se a gente analisar só jogo, só desempenho, eu acho que é hora de trocar. Eu não tenho convicção. Só que não é tão simples, e acho que a gente está sendo muito justo aqui, inclusive, com o próprio Filipão, porque nós não temos as informações. Antes do Kudê vinha, porque o grupo não gosta dele. Você não escuta isso do Filipão. Você não escuta que jogadores têm problema com ele, você não escuta que lá dentro da cidade do Galo tem algum problema com ele, que a direção tem problema com ele, nada disso. Isso tudo também conta.
na hora de colocar essa balança e de ter essa reunião hoje. Eu acho que relacionamento interno não há problema entre treinador, grupo e a própria diretoria. O famoso vestiário. Até porque essa é uma das qualidades do Filipão treinador, né? O relacionamento interno no clube com os atletas. Mas eu repito, eu não tenho convicção nenhuma se deve ou não mandar embora agora. Eu tenho convicção de que o trabalho ainda não virou em 2024. E eu tenho uma preocupação muito grande. É com a escolha, caso mande o Filipão embora. Porque a diretoria do Atlético tem mostrado não ter convicção também no que quer para o time. Se é um time ofensivo, se é um time reativo, se é um treinador que trabalha com a base, se é um treinador que trabalha com o mercado. A gestão do Atlético agora tem dono, isso na associação é mais difícil, né? Porque às vezes um presidente quer uma coisa, muda, o outro presidente escolhe outra coisa. O Atlético hoje tem dono. Então criem um projeto esportivo, um jeito que vocês queiram que o Atlético jogue e comecem a trabalhar em cima disso. 6h20.